A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs em Cristo, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Esse é o seu canal Resumo da Lição, trazendo lições semanalmente da Escola Bíblica Dominical. Seja um participante, se inscreva no canal, deixe o teu like, divulgue, compartilhe e você estará semeando no reino de Deus. Nós estamos trazendo o fechamento deste primeiro trimestre de 2024 com o tema O Corpo de Cristo. Lições do pastor José Gonçalves, lições riquíssimas, que eu já digo de antemão aos meus irmãos dirigentes de congregações, recapitule essas lições. Foram lições preciosíssimas, de grande relevância, trazendo edificação para quem participou. Então você pode trazer um culto de ensino, se você quiser, para aqueles que não participaram, porque eles vão se beneficiar com essas lições preciosíssimas que foram. Tá certo, meu amado irmão? Não deixa ficar no esquecimento estas lições que vai ser de grande valia para quem ouvir. Eu quero trazer aqui em destaque a lição de número 11 e a 12, que a de número 11 vai falar sobre o culto da igreja cristã, que na lição vai dizer que deva ser cristocêntrico e não antropocêntrico, e que infelizmente o culto, muitos deles, têm se tornado cultos antropocêntricos, o homem no centro do culto. Em comemorações, por exemplo, dia da mulher, dia da mãe, dia da criança, dia do professor, dia dos pais. Essas comemorações têm que ser feitas sim, mas extra culto e extra templo. Não confundir uma coisa com outra. Um culto ao Senhor é um momento reservado, aquele espaço de tempo reservado exclusivamente para cultuar ao Senhor, para adoração ao Senhor. Comemorações é a parte. As pessoas estão fazendo sempre, isso já vem de longa data, fazendo isso no momento do culto, fazer comemorações. Coloca-se também um político lá no altar, abre espaço para discursar na tribuna, que ali é o momento de culto ao Senhor, é um político lá, às vezes nem crente, é um mentiroso, e discursando, o culto se torna antropocêntrico. Isso é muito perigoso. Isso já vem de longa data. Você vê que na Europa, por exemplo, que foi o berço do avivamento, muitas igrejas se fecharam. Já nem existem mais, porque o homem foi se centralizando no momento dos cultos, até que Deus se afastou desses cultos, já não existe mais. Você vê lá no livro de Isaías 29:13, o Senhor está dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, momento de culto, só falando, cantando, quem sabe pregando, fazendo encenações e essas coisas, e o coração longe de Deus, era só para cumprir uma rotina. Ezequiel 8:14, ele diz assim: vou à entrada da porta da casa do Senhor, que fica do lado do norte, e ali eu vi mulheres chorando por Tamuz. Olha só, ao invés de chorar, de prantear num culto ao Deus verdadeiro, estavam chorando por um Deus falso. Tamuz, o Deus da vegetação, o Deus do agropastoril. Lá no capítulo 10, depois vai dizer que a glória do Senhor se retirou do templo. Se afastou justamente por conta disso, porque um culto prestado ao homem, isso é muito perigoso. E a lição de número 12 vai falar sobre o papel da pregação no culto, também da mesma forma. A mensagem deva ser cristocêntrica, e muitas das vezes está sendo antropocêntrica, ou seja, o homem no centro da mensagem. Sem perceber. Às vezes a pessoa traz até uma mensagem calorosa falando sobre o sacrifício de Isaac. E prega-lhe desde que Abraão saiu com seu filho, com a lenha, com o fogo, o cutelo, e ali aquela narrativa do diálogo de Isaac com Abraão, dizendo que não trouxeram um cordeiro e tal. E mensagem que às vezes traz até assim um certo... tira até lágrimas da plateia, porque foi uma mensagem comovente, mas finaliza ali e não coloca Cristo na mensagem. Então é uma mensagem vazia. Teve a história de um jovem pregador, que ele, pregando a palavra, ele foi convidado para pregar numa congregação, e chegando ali tinha um pastor de renome, um grande pregador, um grande homem de Deus, e ele ficou assim meio tímido, porque aquele pastor de renome estava ali, mas ele pregou a sua mensagem. E após o término, depois do culto, ele perguntou ao pastor: o que você achou da minha mensagem? Como me saí? Ele disse: foi muito boa a sua mensagem, você prega bem, as mensagens bem colocadas, as palavras bem colocadas, só que uma mensagem pobre. Ele disse: como assim pobre? Ele disse: você não colocou Cristo na sua mensagem. Então, Cristo é o centro de toda a mensagem. Você pode pregar sobre Ana, mas você coloca Cristo nela. E tem que ser assim? Sim, tem que ser Cristo em todas as mensagens. Cristo só não entra numa mensagem quando ela é um ensino, quando o pastor está trazendo um ensino, por exemplo, trazendo um ensino sobre a vida de Sansão. Não tem como colocar Cristo nela, porque é um ensino. Agora, uma pregação tem que ter Cristo nela. Se você, pregador, prega e não coloca Cristo na tua mensagem, você só perdeu tempo. Foi uma mensagem vazia, você pode até ter extraído uivos da plateia, sussurros, mas não trouxe edificação alguma se não colocar Cristo na tua mensagem, tá bom? Essa é uma dica que eu faço
Eu sei que muitos vão questionar, não vão aceitar, mas não tem problema. Não estou aqui para convencer ninguém, estou apenas para mostrar a verdade da palavra de Deus. A lição de número 12, que vai ser a última que vamos estudar domingo, fala o poder de Deus na missão da igreja. A verdade prática diz: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Olha, o Espírito Santo, se não tiver ele, pode até o trabalho ser assim esplendoroso, entre aspas, mas ele nunca tem uma certa valia. Ele não tem uma eficácia, porque se o Espírito Santo não conduzir, é meramente humano aquele trabalho, aquela igreja, né? Aquela missão a ser feita. O Espírito Santo tem que ser o principal. Jesus Cristo, ele edificou a sua igreja nele, ele é a pedra, a rocha que a igreja foi edificada. Porque na verdade, a igreja, como diz o apóstolo Pedro, foi criada antes da fundação do mundo. E Jesus Cristo veio à terra para poder consumar. Ele subiu para o Pai, sentou-se à direita e o Espírito Santo veio para conduzir, para comandar. Ele fala em João 14, 15, 16: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 16: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. No capítulo 16, versículo 13, diz assim: quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, ele disse: e é necessário que eu vá. Se eu não for, o outro Consolador não virá. E ele foi, e o Consolador veio, e está conosco para nos guiar. É o Espírito Santo, ele que conduz, como diz a verdade prática, é a força motriz, ele amola, ele é quem impulsiona. Sem ele, nada do que fazemos, pregações, louvores, né? Direção de cultos, de eventos, de congresso, nada tem eficácia se o Espírito Santo não estiver na direção. Infelizmente, muitos se colocam, né, como a peça principal. Quantos pregadores, né, de renome que chegam e tal, e ele é o tal, exige isso, aquilo outro, porque ele é a peça principal. Ele traz alguma coisa para chamar a atenção do povo. Ele quer ser o centro da atenção. Isso acontece muito. O ser humano é terrível. Acontece na verdade com a maioria. Acontece com a maioria dos pregadores. Com a maioria. Veja só. Dificilmente você vê um pregador chegar no momento que vai começar um culto, não é verdade? Sempre chega depois. O culto começa às 7h30. Lá para as 8 e pouco é que ele chega. Porque ele se acha a peça principal. Ele não é adorador, é um pregador. E eu chamo para eles de mercantilizantes da palavra. Mercantilizantes. Vendilhões da palavra. A maioria deles. A maioria. Porque o verdadeiro adorador... Inclusive eu vi na nossa igreja um tempo um moço que veio pregar e ele veio. Antes de começar o culto, ele já estava lá. Dobrou seu joelho, orou. Até que alguém comentou isso. E ele disse que ele não é um artista, ele é um adorador. Ele veio para pregar, mas ele também é adorador. Então o verdadeiro pregador da palavra, ele antes de tudo ele é um adorador. Ele coloca o Espírito Santo na direção. Não, eu sou apenas um vaso. Eu sou apenas um instrumento, um atalaia para que o Espírito Santo use para pregar a palavra, para que haja desenvolvimento, né? Edificação para a igreja. E o Espírito Santo atua desde antes. Atuou na vida de Sansão, né? Aquela força extraordinária que Sansão tinha, era o Espírito Santo atuando nele. Atuou na vida de Saul, o primeiro rei de Israel, quando ele profetizou, né? Por obra e graça do Espírito Santo. Lá no Gênesis, no versículo 1 do capítulo 1 está dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava ou se movimentava sobre a face das águas. Olha, o Espírito Santo é desde sempre. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Sempre é ele no comando, na direção. E aqui o comentarista vai falar no primeiro tópico que a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas, e ele vai mostrar que o Espírito Santo é quem plantou Jesus lá no ventre da Maria. Lembra do diálogo com o anjo? O anjo apareceu, fez a saudação a Maria, e ele disse que dela nasceria o Salvador. E ela disse: mas como isso acontece? Eu não conheço homem, não tenho relação com homem algum. Ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do alto te cobrirá com a sua sombra. Ou seja, o Espírito Santo é que colocou Jesus no ventre da Virgem, para que houvesse aquele processo de humanização de Cristo, de Deus, né? O Emanuel, o Deus conosco.
Deus não poderia se manifestar ao ser humano de forma visível, porque senão não tem quem suporte tamanho poder da glória de Deus. Se um ser humano ver a Deus, morre. Então, para ele se manifestar às pessoas, foi necessário o processo, né, da encarnação do Deus verdadeiro, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi necessário isso. E o Espírito Santo, ele esteve também atuando quando ele leva Jesus, está lá no capítulo 4 de Lucas, ao deserto durante 40 dias e 40 noites para ser tentado pelo diabo, para poder resistir e vencer as tentações, né? E nos trazer a lição. Ele apareceu para ele no batismo de Jesus, né? De forma corpórea, o Espírito Santo em forma de uma pomba, quando ele pousou sobre a cabeça de Jesus, e João Batista viu e ouviu a voz quando o Senhor disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. O tópico de número 2, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Jesus, quando estava subindo aos céus, lá no Monte das Oliveiras, ele fala para não se ausentar de Jerusalém, que era uma ordem que o Senhor estava dando, e ele disse: ser-me-eis testemunho tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Essa aqui era uma ordem imperativa do mestre, falando aos seus discípulos para eles irem divulgar o evangelho, fazer a missão, mas sempre com a orientação do Espírito Santo, né? Que ele diz lá em Atos 2:8 que o Espírito Santo viria, o Consolador que ele prometeu, mas só aconteceu quando o Espírito Santo desceu. Veja que os discípulos, eles estavam trancafiados numa casa lá no cenáculo, com medo. Eles estavam com medo dos judeus. Eles não tinham coragem de sair às ruas para novamente falar de Jesus, como eles andaram com Jesus. Eles não tinham mais aquela autoridade de expulsar os demônios, de curar enfermos. Nada disso nas missões que eles recebiam do mestre para poder ir fazendo essa obra, essa missão. Eles não tinham mais essa coragem. Eles estavam presos, com medo. Mas quando o Espírito Santo veio, que eles foram revestidos de poder, então eles se encorajaram. Vê Pedro agora escancar a porta e sai e vai para as ruas, e com autoridade diz: oh irmãos, esse povo não está embriagado. Não quer dizer que eles estavam embriagados, né? Não, esse povo não está embriagado. Esse povo é o que diz o profeta Joel, e com autoridade e ousadia ele falou o nome de Jesus, no nome de Jesus. Cadê aquele medo que Pedro estava? Agora acabou, porque o Espírito Santo estava ali impulsionando, como os demais apóstolos, para falar do Senhor. E a Bíblia vai dizer que naquele dia quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Quase 3.000 almas se aderiram à igreja. E foi já formando ali a igreja, e dali para frente, todos os dias, era pregação e pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, pessoas seguindo o caminho, né, que nesse tempo eles não eram chamados ainda de cristãos. E a Bíblia vai dizer que em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristãos, mas o Espírito Santo sempre direcionando, sempre o Espírito Santo no comando, levando, orientando o que deviam fazer. E quando também o apóstolo, o evangelista Lucas, ele está falando aqui no começo sobre como Jesus foi apresentado, e falando aqui como ele estava capacitando as testemunhas, e ser-me-eis testemunhas. Jesus falou: mas quem daria essa força? Quem traria esse encorajamento? O Espírito Santo de Deus. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo vai dizer literalmente aos apóstolos, por exemplo, a Pedro, diz assim: separai-me Barnabé e a Saulo para uma missão que eu tenho preparado. Então o Espírito Santo é que conduzia, ele que direcionava: olha, separa esse aqui, esse, e indicando. Hoje muita gente é separada, muitos obreiros separados para o santo ministério, indicado pelo homem. Separa alguém ao diaconato, ao presbitério. Por exemplo, separa alguém para o diaconato. O camarada chega todo humilde, aquele é humilde e fala em língua, e o cabra é crente. Em casa ele bate na esposa. O outro é separado para o presbitério. O Senhor promete cumprir todas as regras aqui que o Senhor ordenar, prometo. E ele almeja, ele anseia por aquele cargo, aquela patente de presbítero. Mas ele é um caloteiro. É um que sempre assiste pornografia. Palavras torpes não cessam de sair da sua boca. Mentiroso, tem muitos deles. Eu não estou aqui julgando, eu só estou apenas falando uma realidade do que acontece. Por que então isso acontece? Mas esses homens, eles não foram separados pelo Espírito Santo para esse ofício? Não foram separados pelo Espírito Santo. Há muitos diáconos,
presbíteros, evangelistas e até mesmo pastores, que não foram separados, indicados pelo Espírito Santo, e sim pelo homem. É o chamado barganha. Tem muitos que têm um título hoje de pastor, até porque pastor é um dom. Lá no canal Contexto Bíblico tem o vídeo sobre a ordem do pastor. Muitos deles são barganhados. É o pai que coloca, é um amigo, um parente que coloca ali, mas ele não tem chamado nenhum. Então, esse camarada, ele tem até um ofício de pastor, ele tem um crachá de evangelista, de presbítero, de diácono, mas por indicação do homem. Por indicação do homem. Quando é o Espírito Santo que separa, quando é o Espírito Santo de Deus que comissiona, quando é o Espírito Santo de Deus que indica, aí sim, há sucesso na vida desse obreiro. Porque quando o Espírito Santo fala, por exemplo, no coração de um pastor, o pastor da igreja, quando o Espírito Santo fala ao coração dele para separar alguém para o santo ministério, é porque, claro, ele conhece, ele é o Deus onisciente, ele conhece o coração daquele obreiro, daquele irmão, daquela irmã, para trabalhar ali na obra do Senhor. Vê lá em Atos, quando fez ali a instituição dos primeiros diáconos, aí o apóstolo diz, vamos escolher homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, temente a Deus, para que nos auxiliemos neste importante negócio. A obra do Senhor, meu prezado irmão, minha prezada irmã, é um importante negócio. É um projeto de Deus, que o Espírito Santo direciona. Então, quando um trabalho, haja visto igrejas que são levantadas aí através de rebeliões, o camarada se rebela lá na igreja que ele congrega, principalmente na Assembleia de Deus, ele se rebela e forma um ministério para si. Ele cria um ministério, agora ele já é pastor daquela igreja. Não foi direcionado pelo Espírito Santo. Aquele trabalho pode até durar um pouco de tempo, mas ele não terá êxito porque ele não foi indicado pelo Espírito Santo. É um camarada que se rebela, às vezes ele não quer obedecer a sã doutrina, ele quer viver uma vida pela força do seu braço e ele não aceita o que a palavra está dizendo e ele funda para si um ministério. Ele coloca ali o fundamento, que é o fulano de tal. Por falar disso, tem até igreja que traz o nome da pessoa, né? Ó, fulano de tal, está lá na placa da igreja o nome do camarada. Quer dizer, aquela igreja é edificada nele, não é edificada em Cristo. Não é o Espírito Santo que é o condutor. Não é o Espírito Santo que direciona aquela igreja, aquela placa, aquela instituição. Mas quando é indicado, por exemplo, o pastor separa uma pessoa, um obreiro, para dirigir ali aquela congregação. Se for indicado pelo Espírito Santo, aquela congregação vai ter sucesso. O Senhor vai operar grandes milagres ali. Mas quando é indicado por barganha, favoritismo, como se diz, apadrinhamento, é só dirigir cultos mesmo. São cultos sonolentos, que o Senhor diz, está me honrando com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque não tem aquele obreiro, ele não foi separado pelo Espírito Santo para dirigir aquela igreja. E acontece isso, tem isso, todo dirigente de toda a congregação, não foi o Espírito Santo que colocou ele lá? Tem muitos que não. Tem muitos que não e eu tenho prova disso. Prova por conta do trabalho feito, que foi um desastre. Tem obreiros que é obrigado a ser arrancado de congregação, é obrigado. Tem obreiro que é obrigado o pastor tirar ele de lá, porque ele está matando, está trazendo heresias, está acabando com a igreja. É necessário tirar. Outros a igreja rejeita, porque não é o Espírito Santo que indica, é o homem que indica, não, tu vai para lá. Mas o Espírito Santo diz, não, tu não vai. Quando o Espírito Santo se cala, aí aquele obreiro vai indicado pelo homem e aquela igreja sofre. Mas quando o Espírito Santo direciona, é o sucesso. Ele fala ao pastor para indicar fulano, levar fulano, para indicar no encargo X e a obra do Senhor. Claro que toda a igreja tem seus problemas, né? É o joio no meio do trigo. Aquela igreja que não tem problema é porque o inimigo não está atuando nela, não está atrapalhando, está tentando atrapalhar. Isso é muito perigoso. Mas só que a obra tem um andamento de forma positiva, porque o Espírito Santo está no comando. Principalmente quando o dirigente é um homem de oração, quando o dirigente é um homem que busca servir a Deus, que gosta da escola bíblica dominical, traz o ensinamento, porque também tem obreiro que não gosta. Diga-se de passagem, tem dirigente de congregação que não gosta da escola bíblica dominical, vai porque é obrigado, e tem uns que nem vão. Tem pastor que não gosta de escola bíblica dominical, e eu fico me perguntando, foi o Espírito Santo que colocou ele lá, ou foi o homem? Então o Espírito Santo direciona. Então chegamos, domingo teremos a última lição, a lição de número 13, vai falar sobre o poder do Espírito Santo, comandando a missão da igreja.
e nós vamos ter uma lição abençoada e que o Senhor venha abençoar cada professor, cada professora, que nesse fechamento de trimestre seja uma bênção e para a honra e a glória do Senhor e para crescimento do reino de Deus na terra até que Ele volte. Que Deus nos abençoe, derrame da sua graça pelo seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.